Maneiras, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, igualmente para as pessoas que estão assistindo via internet. Nós estamos hoje aqui para conversar um pouco sobre empresas familiares. Em primeiro lugar, queríamos fazer uma expressão de agradecimento à Sevilha Contabilidade, ao senhor Vicente especialmente, que está sempre preocupado por trazer para seus clientes estas questões que são extremamente importantes no mundo em que nós vivemos, no qual as empresas familiares representam uma altíssima porcentagem, mais de 80%, da produção nacional e das empresas nacionais. Vamos a falar nós três. Ela é Valéria, minha filha, também faz parte de nossa empresa, que chama Instituto Lisono de Desenvolvimento Humano. Ele é Luiz, nosso parceiro, Luiz Oliveira, que é o presidente da Ótima. E Ótima é uma empresa que trabalha precisamente na parte de gestão de organizações e melhorias em sistemas, processos, economização, economia em sistemas, etc. Oportunamente ele vai detalhar mais os seus trabalhos. Vamos ter um tempo de aproximadamente umas 2 horas, talvez por indagações de vocês ou das pessoas que estejam ouvindo através da internet, surjan algumas perguntas que nos façam estender um pouco esse tempo, mas em princípio está previsto até às 5 da tarde. Para as pessoas que quiserem se comunicar, aqui está o telefone de WhatsApp, que é 966410924. 11, né? Também podem entrar. Perdão. 011-96641-0924. Então é possível mandar pergunta pelo WhatsApp e a gente se comunica com quem estiver nos assistindo via online. Também tem no youtube.com, Sevilha Contabilidade, e o facebook.com, Sevilha Contabilidade. Evidentemente, o tema que nós estamos tratando sempre cria muito interesse nas pessoas, especialmente porque as pessoas que trabalham ou empreendem em empresas familiares enfrentam um severo desafio que é maior até do que em outras empresas que não são familiares. Qualquer empresa envolve de por si uma grande complexidade, porque o empresário opta pelo risco e opta por pular no desconhecido. Isso já de por si é um grande desafio. Se a gente acrescenta o fato da empresa ser familiar, a gente exponencia as dificuldades e a complexidade, porque dentro da empresa também ingressam as questões afetivas da família. Tanto o amor quanto os conflitos. E às vezes os conflitos derivados do amor, que são talvez os mais difíceis, né? A nossa intenção hoje não pretende vir a trazer a vocês dicas ou sugestões miraculosas, de maneira tal de que nós pudéssemos dar 3 ou 4 informações com as quais resolviessem os problemas de suas empresas. É claro que esta seria uma proposta utópica e até arrogante. Nós não podemos porque não temos essas dicas. E nós sabemos até que não existem, não é? Porque cada caso é um caso. Então, qual é nosso propósito? Talvez nosso propósito mais interessante para as pessoas que nos estão acompanhando seja poder falar um pouco das variáveis e da complexidade com as quais estão relacionadas as pessoas que estão encarregadas da gestão de uma organização familiar. E essas variáveis se projetam em vários campos, dos quais nós vamos tratar 2 hoje. Entre eles, os campos nos quais se projetam está o campo técnico, o campo econômico, o campo financeiro, está o campo social, o campo cultural, o campo de interação entre as pessoas, psicológico. Nós vamos tratar hoje de 2 aspectos, um aspecto humano ou psicológico da vida na empresa e o aspecto organizacional ou técnico, que Luiz vai trazer para vocês desde algumas perspectivas. Bom, o primeiro que podemos dizer é que a empresa familiar, bom, esses são os tópicos, né? A empresa familiar, modelos, conceitos e perspectivas de futuro, integração da gestão, pessoas, processos para o sucesso, poder, conflito e mitos,
E alguma coisa que vocês podem, por vocês mesmos, encontrar no folder, que a Sevilla disponibilizou para vocês sobre nossa própria trajetória, nossos currículos pessoais. No site, se a gente retoma um slide, por gentileza, para quem tiver curiosidade também, www.institutolizondo.com.br ou www.otimaeg.com.br, vocês encontram mais informações sobre a nossa trajetória, casos, etc. Né? Opiniões de clientes, histórias, etc. Literatura, nossa própria produção literária. Falemos um pouco do conceito de empresa familiar. Veja que, universalmente, ela é realmente um desafio importante. No Brasil, nós temos a famosa expressão pai rico, filho pobre, pai rico, filho nobre e neto pobre. No México é mais ou menos parecido. Padre bodegueiro, filho milionário, neto pordiosero. Miserável, né? Aqui vocês têm também em Estados Unidos, em Itália e... essa eu não saberia traduzir, que é em chinês. Mas todos vivem essa mesma realidade da dificuldade da empresa familiar, especialmente no processo de sucessão ou no processo de continuidade. Essa curva que vocês veem aí é uma curva característica de qualquer organização. Elas começam, têm um período de infância, crescimento, quando conseguem sobreviver, plenitude, estabilidade e, por último, declinam. Vejam que, às vezes, a morte é prematura, em alguns casos, logo no início da empresa. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, o livro Ciclo de Vida das Organizações, de Jacques Ardisses, poderia trazer mais informações para vocês. Mas essa curva é universal. E também, naturalmente, se aplica na empresa familiar. Há várias causas dessas mortes. Vejam, por exemplo, a armadilha do fundador, que está na função toca-toca, mas chega um momento no qual ele excede até seu próprio limite de controle. Adolescência, empreendedor não realizado, envelhecimento precoce, plenitude, estabilidade, são todos casos que não vamos entrar agora, mas que são as causas de morte. Em definitiva, nós temos motivos de mortalidade das empresas familiares. E são bastantes. Nós temos um cemitério delas. E esses motivos podem ter origem emocional ou origem técnica. No caso da origem emocional, nós vemos aí coisas tais como omnipotência, dependência do dono, centralização de decisões baseadas na intuição, que funcionaram muito bem no início, mas que à medida que a complexidade aumenta, a intuição não é suficiente para poder enfrentar um mundo de uma grande complexidade, tanto no mercado quanto no próprio crescimento da empresa. Observem vocês que se a empresa tiver sucesso, ela cresce, filhos vêm e esses filhos casam. Novamente depois vêm netos. E a empresa cresce com um ritmo menor do que cresce a família. E isso faz que se não há uma possibilidade de dar uma função adequada, ou um crescimento até fora da empresa para alguns desses familiares, ela não sustenta todo o grupo. Decisões baseadas na intuição, excesso de confiança, autoritarismo e, por sobre todo, uma questão importante que é a solidão, né? A solidão de quem manda, porque há muitas coisas de que ele não pode compartilhar com ninguém. É típico do exercício do poder, não é? Ele tem que aceitar que tem que ter o comando, e o comando exige poder, e o poder, por sua vez, impõe condições. Uma delas é a solidão. Do outro lado, nós vemos gestão deficiente, falta de clareza nos rumos da empresa, medidores apenas financeiros, falta de capacitação na gestão, informalidade nas atividades, atuação muito operacional e nada estratégica, quer dizer, eu fazia tudo e continuo fazendo tudo, não é? Toca. Héctor, só uma observação. Quem nos acompanha online pode também ter acesso a esses slides, pela página www.sevilha.com.br/familiar. Assim, quem nos assiste também acompanha esse material. É possível que as pessoas que estão nos assistindo tenham dificuldades para ver a tela da televisão, mas essa sequência de slides foi disponibilizada, não é? Nesse site que Valéria acabou de mencionar. Pode repetir, Valéria? www.sevilha
.com.br/familiar. Aí vocês têm acesso à total apresentação que nós estamos fazendo. Então, a atuação operacional é uma falha bastante comum em toda a nossa experiência, que já tem bastantes anos em empresas familiares, né? Em realidade, a atuação operacional começa com o empresário, ele fazendo tudo, e dá certo. Mas à medida que cresce, resulta difícil para ele deixar de fazer tudo e compreender que tem que pensar, tem que fazer estratégia, e outras pessoas têm que estar capacitadas para fazer o que ele fazia. Só que dificilmente ele adquire confiança nos outros, até nos próprios filhos. Então ele continua fazendo. E ao fazer isso, deixa de fazer o que é vital para a vida da empresa, que é poder pensar, ver mercado, abrir o mundo e pensar a empresa não como um sistema fechado, e sim como um sistema aberto, em conexão com o universo ou em torno dela, que é o mercado, são os concorrentes, são os clientes. Evidentemente, esta visão fica absolutamente inatingível quando você está fazendo tarefa operacional. Só que a tarefa operacional traz um certo alívio para ele. Um alívio que acalma a ansiedade. Estou fazendo, então posso estar tranquilo. Em realidade, a ansiedade, como nós vamos ver, é um dos nossos grandes inimigos. E o fazer acalma a ansiedade. Então, às vezes não fazemos o que mais convém, mas estando fazendo algo, nós estamos mais tranquilos. Faz sentido para vocês? Às vezes, isso nos custa muito caro. E, frequentemente, despreparo dos gestores na gestão. No Brasil, a cada 100 empresas familiares, somente 30 chegam à segunda geração e 5 à terceira. Aí vocês têm a fonte de análise. Não é difícil imaginar por quê. Ela é fundada em outras condições. Quando ela é fundada, é pensando na família, dar um sustento à família. É tudo para a família. Mas à medida que cresce, a empresa vira um negócio. E é necessário virar aquele conceito de primeiro a família para passar a pensar primeiro no negócio. O que significa que a família às vezes tem que ficar subordinada às necessidades da organização? Este poder tem que ser exercido com mão firme pelas pessoas que comandam a empresa. Do contrário, não haverá nem empresa e às vezes nem família. Faz sentido para vocês? Alguém que nos assiste aqui corresponde à terceira geração? O senhor? O senhor faz parte da terceira geração da sua empresa? Boa tarde, agradeço muito o convite. Meu nome é Ferraro. A nossa empresa é de 1947. Mas é uma empresa pequena ainda, desde 1947. Mas é exatamente isso que o senhor está colocando, né? Chega um momento que tem que ser dividido entre família e empresa. Sim, e parece que a divisão é uma questão de bom senso, e não é. É uma questão que envolve um esforço emocional muito grande. E uma segurança emocional envolve culpas, envolve necessidade de poder elaborar a consciência consigo próprio. Por isso é que não basta dar apenas uma visão técnica do que convém fazer. É necessário ajudar a poder lidar com os conflitos internos, aqueles que nunca são revelados. E isso tem a ver com a solidão do dono. Faz sentido para o senhor Ferraro? Sem dúvida. Ok. Claramente. E a sua empresa, o senhor corresponde à segunda geração? Estou na segunda geração. Não, eu já estou eu passei já da segunda geração, não é? Agora está com meus filhos e eu tenho uma neta já que já está iniciando lá. E os seus filhos também estão envolvidos na gestão? Estão envolvidos, que são a terceira geração, né? A empresa foi fundada pelo meu pai. Perfeito. E meus irmãos não quiseram assumir a empresa, né? Se dedicaram a outra. Um dado momento eles ficaram na empresa, mas depois resolveram ir para outra atividade deles. E eu continuei porque meu pai amava a empresa, e eu trabalhei muitos anos com ele, né? E eu falei para ele, não, eu vou continuar. E fui continuando, depois agora vieram os filhos, né?
já há algum tempo, estão nos ajudando, e já está entrando os netos lá. Estamos tocando a vida, não é? Com dificuldade e tudo, né? Mas estamos tocando a vida, né? E o objetivo da gente é esse, é trabalhar, formamos todos eles, estudamos, né? E estamos trabalhando, né? Mas as dificuldades são grandes, né? Eu não quero me estender muito. Já haverá oportunidade de falar um pouco mais, senhor Ferraro. Obrigado, senhor. Tem que ser tela cheia. Tela cheia? É, não só clicar nele. O que mais nos atraiu na empresa de vocês foi o fato dela ser uma empresa familiar. Pois é, de fato aqui fica tudo em casa, porque minhas filhas são meus braços direitos. Bom, eu queria começar falando do relatório semestral, não é? Mariana, por acaso você está usando meu brinco? Ué, por quê? Você ontem usou meu sapato de camurça sem pedir? Meninas, poderíamos discutir essa questão no momento mais apropriado? Uhum. Você sempre protege ela. Sempre. Por isso que ela fica assim, mimada. Como é que é? É mimada. Que é mimada? Você voltávamos outra vez? Não, o senhor vai ficar pra ser testemunha de quão ridícula é a minha irmã. É egoísta, quer brinco? Eu quero brinco. Que brinco é você? Não vai dar certo. Olha, você vem cá, se você é inteira. Vem. Eu quero ver se você é macho. Eu não sou macho, não. Eu vou mostrar quem é mulher aqui. Pega a minha. Bom, continuando. É um pouco engraçado, mas tem a ver com como são os conflitos, às vezes, entre filhos. E claro que está exagerado, mas o que não, isso que elas conseguem revelar é o que existe sem se dizer, não é? Frequentemente. Nas nossas experiências com empresas familiares, nós encontramos situações de uma hostilidade terrível entre irmãos, não é? Às vezes um ódio realmente muito represado, e que se represa até onde é possível estar consciente, mas quando a pressão é muito grande, ele explode no pior lugar e de uma maneira absolutamente incontenível. O resultado pode ser muito ruim. Vejam alguns riscos e consequências dessas situações, das que nós falamos, da mortalidade da empresa familiar, estagnação no negócio, perda de lucratividade, perda de clientes, declínio, perda de pessoas-chaves, baixa qualidade de vida, a empresa vira uma espécie de inferno, não é? Ambiente hostil, aceleração da mortalidade, estresse coletivo, atuação pontual e de apagar incêndio, não uma atuação sistêmica, que significa não atacar o sintoma, e sim atacar a causa que está escondida e nunca é vista. O que nós vemos são apenas alguns pontos, que são pontos nos quais aparecem sintomas. E como nós não temos experiência disso, vamos e apagamos esse ponto, mas ele volta a aparecer, e vivimos enxugando gelo, não é? Falta de visão de direção, projeção de culpas, esta é outra questão importante, culpas e culpados, casa de bruxas, bodes expiatórios. Essas são as causas típicas do ponto de vista técnico, né? A grande pergunta, como evitar esse destino trágico? Talvez trilhar um novo caminho. Mas esse caminho não é apenas para prever a mortalidade da empresa. Mas também, o que a gente escreve aqui, traçar uma experiência construtiva e vitoriosa. A empresa familiar, se por um lado é uma organização extremamente frágil, como a gente apontou anteriormente, ela também tem uma força incrível, né? Ela é uma empresa extremamente ágil. Se a gente segue um pouquinho, por gentileza, a gente pode ver vantagens e desvantagens. Então, para grandes pensadores, o que caracteriza a empresa familiar é a palavra paradoxo. Porque ao mesmo tempo que ela pode muito facilmente entrar em colapso, ela tem uma fonte de vantagem competitiva enorme. Vamos analisar um pouquinho isso a partir dessas características que acho que explicam bem. Veja, quais são as vantagens? União entre acionistas e dirigentes. Isso é muito importante. Uma empresa que não é familiar, vamos pensar numa multinacional.
O interesse do gerente é ganhar o seu bônus no final do ano. Todas as decisões dele são pautadas por essa lógica de curto prazo e de interesse, muitas vezes, pessoal, que está descolado do objetivo da empresa em si. Isso não acontece numa empresa familiar. O gestor, e quem está no comando, e quem exerce cargos, digamos, de tomada de decisão, está interessado que a organização perdure por muitos anos. Então, todas as suas decisões são pautadas numa perspectiva de longo prazo. Isso dá uma força enorme para a organização familiar. Agilidade, poder de decisão. Muito rapidamente ela consegue se reestruturar e mudar o seu rumo de acordo com o cenário. Ela não tem aqueles níveis enormes de burocracia e de que as tomadas de decisão são muito morosas e de camadas de aprovação para determinada coisa. A gente teve a oportunidade de trabalhar numa empresa química e esse é um exemplo, né, muito claro. Eles faziam tensoativos e não estavam no mercado agro. Em uma semana eles decidiram isso, em uma semana eles compraram, em uma semana eles mandaram importar todos os equipamentos. O laboratório demorou para se afirmar por conta de um problema na alfândega. Mas em uma semana eles, em tese, teriam condições de começar esse novo segmento, né? Capacidade de reação, lealdade de empregados, isso é uma coisa muito importante. A empresa familiar favorece um vínculo e uma relação na qual o empregado se vê muito representado naquele sonho do fundador, na qual a história da empresa também diz respeito à sua própria história, né? E na qual ele é legal. Em geral, ele cresce junto com a empresa, né, familiar, ele tem oportunidade de se desenvolver muito, graças ao crescimento da empresa familiar. É muito comum que ele comece numa função muito operacional, como secretária, ou de pouco, digamos que, demanda técnica, e que, conforme a empresa cresça, ele vai estudar advocacia, ele vai estudar, né, coisas que fazem sentido para ele e para a empresa também. Então, isso é muito comum. Valores, isso é algo muito forte e muito transparente. Existe uma consistência, em muitos casos, entre o valor que se prega e o valor que se exerce de fato, sentido de missão, estruturas bem dimensionadas. Como a empresa familiar cresce com recursos limitados, ela, em geral, tem estruturas bem inteligentes, né? Funções polivalentes, etc. Informalidade, isso pode ser uma vantagem em alguns casos, quando não representa uma burocracia desnecessária, e conhecimento de mercado, né? O fundador, etc., tem a capacidade de identificar um nicho e de ser muito sensível ao que o mercado precisa. Ora, quais seriam as desvantagens, então, né? O que faz uma empresa familiar, em contrapartida, frágil? Conflitos de interesse entre família e empresa. A gente vai falar um pouquinho mais, mas um exemplo clássico é: eu vou tirar dinheiro do caixa da empresa para trocar meu carro, né? Esse é um exemplo clássico. Uso indevida de recursos da empresa por membros da família. Gestão centralizada. Então, muitas vezes, esse modelo no qual o fundador tem conhecimento, toca a empresa por si só, implica numa fragilidade importante, principalmente porque funciona, mas isso, ao longo do tempo, é um modelo que não se sustenta. Estruturas difusas e limites subjetivos de autoridade e excesso de informalidade. Por quê? Porque chega um momento no qual a empresa precisa ter seus conhecimentos e seus processos estruturados. Não significa burocratizar a empresa, mas todo esse conhecimento e todo esse modus operandi não pode ficar num nível puramente tácito. Teria que estar organizado, registrado, escrito e atualizado. E quando ela falou lá de estruturas difusas, quer dizer que todo mundo faz tudo. Mas é necessário estabelecer de quem que são as responsabilidades em cada caso, senão não há ninguém responsável por nada, não é? Claro, quando a empresa não performa, né? Que não funcionou? Então é preciso rastrear isso e ter uma organização, né? E os limites subjetivos quer dizer que cada estima ou supõe ou adivinha quais são os seus limites. Não há uma definição clara de até onde cada pode chegar, quais são seus limites e que é o que ele espera. O que dele se espera. Não sei se você queria falar um pouco, Valéria, desse quadro anterior de Escher. Por que nós colocamos aí? Ah, sim. Essa é uma figura do Escher, em que a gente não consegue identificar com muita clareza se os personagens estão subindo ou descendo, né? A grande habilidade dele é essa. E a empresa familiar, muitas vezes, implica essa vertigem.
na qual, veja, se a gente pensa na informalidade, em que medida é uma fonte de vantagem competitiva e de força, em que medida é o caminho para o abismo. Então, muitas vezes, é um arranjo delicado e ambíguo. Por isso que é necessário estar muito sensível e capaz de ler qual é o momento da empresa, qual é o momento do mercado e o que convém mais. E ter em vista que aquilo que funcionou no passado e que foi a fórmula do êxito pode também ser a chave do sucesso, do fracasso, vamos chamar assim. Essa é a causa-morte. Né? Ou seja, a empresa cresce até o limite de perder o controle. Quando perde o controle, ela começa a declinar. E quanto mais fatura, mais rapidamente ela vai a fracassar. Você quer explicar essa figura, Valéria? Explico. Esse é um modelo clássico, talvez um dos modelos mais famosos para descrever a empresa familiar. Chama-se modelo de 3 círculos, esse é o nome mais comum. E, basicamente, ele mostra as 3 dimensões que estão em jogo numa empresa familiar. Ela é formada por família, então tem um círculo que corresponde a esse grupo. Ela é formada pela sociedade, que mostra a dimensão de proprietário dessa organização, e ela também apresenta uma camada que é a da empresa, que tem a ver com o mundo da gestão e da organização em si. Uma empresa familiar, na grande maioria dos casos, pequenas e médias empresas familiares, são organizações nas quais se comporta da maneira laranjinha. Então, você tem a família, que por sua vez é dona da empresa e que por sua vez ocupa um cargo executivo dentro dessa empresa. Claro que as organizações também têm pessoas que são gestores, funcionários. Nesse caso, se o Hector me ajuda, elas estariam representadas empresa, né? Nessa parte aqui. Então, elas não são nem membros da família, nem tampouco donas da empresa. Às vezes até casos mistos, não é? Algumas famílias abrem capital e vêm parte de suas ações. Então, no lado da sociedade, a parte de capital acionário da empresa. Não é? E elas podem, nesse cenário, não corresponder, de repente, a cargos, não responder a cargos executivos, mas serem da famílias e donas. Né? Assim como a gente pode ter situações, é muito interessante esse quadro, porque ele consegue representar os mais diversos cenários. É possível ter pessoas que são donas da empresa, mas que também não são nem da família, nem estão envolvidas na empresa. Então, é uma maneira geográfica de visualizar como tem 3 círculos sempre em jogo e que a lógica, né, de cada um desses grupos é diversa. Ser membro da família e zelar pela família, muitas vezes não coincide com ser membro da empresa e zelar pela empresa. Um exemplo clássico, que uma vez um cliente nosso nos dizia, né, é muito difícil pensar que eu vou ter que pagar salários diferentes para os meus filhos. Um trabalhava há 15 anos na empresa, tinha se dedicado a fazer uma formação muito alinhada com o que a empresa fazia, era uma empresa muito técnica, ele escolheu um ramo específico da engenharia, e o outro irmão estava voltando dos Estados Unidos. Tinha feito cinema, enfim, tinha feito uma trajetória muito diferente e tinha resolvido se integrar à empresa. E era muito difícil para os pais falar como? Eu amo os dois da mesma forma, como que eu vou remunerar de formas diferentes? Então, se a gente retoma um pouquinho os 3 círculos, é interessante esse modelo porque mostra que cada círculo implica uma filosofia distinta e que não é fácil conciliar tudo isso. Né? Então, esse senhor do qual Valéria está falando confundia o que é família com o que é empresa. Ele queria julgar como se fosse pai algo que teria que julgar como se fosse empreendedor. Que a meritocracia, não é? Quem que se empenha mais tem que ser pago pelo que se empenha, não por ser filho. Então é muito difícil separar essas coisas, não? E dificilmente conseguem fazer sozinhos. Nosso trabalho, fundamentalmente, vamos adiantar isso, tem a ver muito com essa interface de conversa, de coaching com os donos da empresa para ajudá-los a enxergar isso. E que ninguém pode dizer, o filho não pode dizer isso, nem sequer a própria família. Em primeiro lugar, porque para eles é difícil. Em segundo lugar, porque precisam de alguém externo que não tenha interesses pessoais no assunto, para poder pensar. Como ele resolveu isso? Depois de muito trabalho. Depois de muito trabalho, a gente justamente esse foi um dos escopos da nossa intervenção. Inclusive com os próprios filhos. Né?
sendo chamados para ouvir essa dificuldade, e o próprio filho que estava voltando dizia, não faz sentido. Né? A maneira como eu posso contribuir e agregar valor aqui é muito diferente nessa circunstância, em função do meu background, do que o do meu irmão. Agora, veja o que acontece se não houvesse intervenção. Possivelmente, os dois filhos ficavam convivendo, cada um guardando ressentimento com o outro e nunca falando. O fato de nós podermos proporcionar um diálogo entre eles fez de que, de alguma forma, a pessoa possa dizer o que pensa para outro irmão e outro irmão entender que não é um ataque a ele, sim uma observação de realidade. Então, esse é o sentido facilitador, o sentido de permitir que o conflito não exploda e sim que possa ser, digamos, canalizado de uma maneira adequada para as pessoas poderem entender. E é interessante esse caso, né? Agradeço a sua pergunta, porque justamente os pais estavam com uma fantasia que seria terrível e o outro irmão que estava voltando, né, que tinha feito cinema, entendia perfeitamente essa lógica da empresa. E não se sentiria confortável ganhando a mesma coisa que o outro irmão. Então, isso também é muito rico, né? Como tem mitos e fantasias que, de repente, dos pais em relação aos filhos e vice-versa, e que não correspondem. Né? Eu já sei o que você está pensando, mas não vou dizer. Vou responder baseado no que eu imagino que você está pensando. E aí? Você explica o seguinte, Valéria? Esses 3 círculos se desdobram nesses eixos no decorrer do tempo. Então, se a gente observa, a gente tem esses mesmos eixos da empresa, da família e da propriedade desdobrados com relação a no que eles consistem. O que rege o eixo da empresa é a performance. Veja, para isso, o que é necessário cuidar? Operações, finanças, relações com funcionários, clientes e fornecedores. Por sua vez, o eixo da propriedade corresponde a gerir a riqueza. Né? Então, o que faz sentido desde esse ponto de vista? Cuidar da liquidez, da alocação de capital, dos investimentos, etc. Veja que é um paradigma muito distinto. Por sua vez, o eixo da família tem a ver com amor e valores. E, nesse caso, o que está em jogo é saúde, prosperidade, continuidade, valores, relação com a sociedade, comunicação, educação, etc. O crescimento, então, de uma família está expressado em uma equação como essa que está aí, que foi proposta por um dos pensadores da organização familiar, que se chama Gimeno, e que é uma equação muito interessante e verdadeira. Vejam, o que nós analisamos em uma empresa familiar ou em qualquer empresa? Nós analisamos um fator importantíssimo que é o risco. Quanto maior o risco, maior o perigo da empresa acabar. ¿No? Quanto menor o risco, maiores as chances da empresa crescer. Então, este pensador se ocupou de analisar quais são os fatores que aumentam e quais são os que diminuem o risco. Vejam vocês, a complexidade da família é um fator que aumenta o risco. Quanto mais complexa é a família, quanto mais agregados tem, maiores as dificuldades de desavenças, de conflitos, de invejas, de discussões. Evidente. Então, trabalhar a questão família se faz fundamental para empresas de uma família complexa. Quanto maior a complexidade do negócio, também maior o risco. O que significa a complexidade do negócio? Qual é o produto que eu faço? Posso fazer um produto de alta tecnologia, que exige um cuidado especial com matérias-primas, ou uma prestação de um serviço delicado, por exemplo, um serviço de hospital, no qual envolve saúde, envolve riscos de operações, riscos de morte, etc. Então, a complexidade do negócio também é diretamente proporcional ao risco da empresa. E tem um fator que opera de maneira oposta, quer dizer que quanto maior, menor é o risco. E qual é esse fator? Algo que o Gimeno chama qualidade da estrutura. Ou seja, quanto melhor é a estrutura da empresa, menor a possibilidade dela falir, ou menor o risco. Aqui vocês veem que o que mais nos interessa é descobrir este agora, porque pouco podemos fazer neste momento a não ser ajudar com coaching a complexidade da família ou assegurar com sistemas de qualidade e sistemas de gestão adequados de engenharia a complexidade do negócio. Mas, neste encontro, nós podemos nos concentrar mais sobre a qualidade da estrutura. E se vocês observam aí, os fatores principais que envolvem a qualidade da estrutura seriam a sucessão,
a comunicação, a diferenciação entre família e gestão, instituições eficazes e sistemas de gestão. Embora que esteja aqui anotado no último, ele talvez seja o primeiro. Sistemas de gestão é algo que Luis vai tratar em primeiro lugar. Se a empresa não tem bons sistemas de gestão, ela corre muitos riscos. Porque o que acontece é que você não tem certeza que aquilo que consigue amealhar, ele não escapa entre os dedos. Se você não tem uma qualidade de sucessão, evidentemente, como você não é eterno, a empresa que foi criada, digamos assim, na égide de uma missão, de uma esperança, de uma projeção de futuros, de netos, etc., também vai acabar. E sucessão, convém ressaltar que é uma coisa que o Gimeno trabalha muito, não está associada apenas a uma arquitetura jurídica, que é importantíssima, mas também a fomentar uma capacidade empreendedora nas gerações seguintes. O que ele diz? Fazer melhor, mais do mesmo, não garante perpetuidade das empresas familiares. É importante reinventar, refundar, criar novos produtos, novos serviços, etc. Então, isso é um ponto, por isso que eu realço, em geral, menosprezado. Se fala de sucessão muito em termos de uma organização jurídica, que é importantíssima, mas não se fala em fomentar esse espírito empreendedor nas gerações mais novas, que é um desafio enorme, porque como eu vou me arriscar se eu já tenho algo construído? Então, essa é uma tensão a ser trabalhada. Vou repetir o que falou Valéria. Fazer melhor, mas do mesmo que fazemos, não garante o futuro da empresa. Fazer melhor, mais do mesmo que fizemos até agora, não garante o futuro da empresa. Ela tem que se reinventar permanentemente, porque o mercado, o ambiente no qual ela está permanentemente mudando. Ou seja, a empresa é uma entidade em permanente mudança, igual que um Tao. Quem tem alguma vivência das filosofias chinesas saberá que estou dizendo. Tao é um fluxo em contínuo movimento, a empresa também. O que acontece é de que nós estabelecemos, nós, às vezes, os proprietários, estabelecemos uma relação tão carnal com ela que queremos, igual que nossas crianças, que permaneçam crianças a vida inteira, não é? Para a gente poder continuar tendo eles quando a gente viaja de férias, acompanhando-nos, mas não, eles casam, vão embora, e nós temos que aceitar de que eles vão fazer sua vida e vão continuar sua vida. E nosso sucesso consistirá precisamente em deixá-los ir. O qual é também um luto, não é? Então significa que o empreendedor também tem que aprender a perder. Mas não a perder dinheiro. Perder algo muito mais difícil, não é? Faz sentido o que estou dizendo para vocês ou estou muito filosófico? Não faz sentido. Aproveito para convidar quem nos assiste e tiver alguma consulta ou alguma dúvida a se manifestar também pelo WhatsApp, né, que é 11 966 410924. O Vitor nos avisa se tiver alguma pergunta nesse sentido. Bom, a comunicação não precisa fazer muitos esclarecimentos, é um fator importantíssimo e tem a ver com a gestão especialmente de conflitos, explicitação de regras, limites, diferenciar muito bem qual é o papel do negócio e qual é o papel da família. Como os afetos têm que ser guardados no lugar dos afetos, e a família, e os negócios no lugar dos negócios. O mercado não quer saber de afetos. Se não vende nada baseado em afeto. Se vende baseado em mercado e em preço. Essa é uma lei cruel, mas é uma lei única, verdadeira e que prevalece, a lei suprema. Diferenciação, família e gestão é outra vez a mesma coisa da qual nós estamos falando. E agora aparecem algumas instituições que talvez para as empresas que começaram recentemente são um pouco novas e assustem quem sabe um pouco de ouvir o nome, mas não deveriam. Coisas tais como Conselho de Família. Algumas pessoas pensam que isso tem que ser de grandes empresas. Não é nada disso. Conselho de Família é um fórum no qual as pessoas podem trocar suas ideias a respeito de suas expectativas de família e de empresa, de suas dificuldades na vivência da empresa. Conselho de Administração é dizer de que maneira estamos administrando e quais são as grandes decisões a tomar. E, por último, Conselho Júnior, que é outro conselho extremamente importante, que é o que prepara os jovens, um ambiente no qual eles podem fazer uma prática de futuros gestores. Valéria e eu temos tido experiências disso, com Conselho Júnior.
E o resultado é fantástico. Porque muitos jovens se dão conta que, embora que os pais imaginavam que tinham que seguir a empresa, essa não é a vocação deles. Eles preferem fazer outra coisa, por exemplo, ser abogados. E quem sabe, sendo abogados, vão ajudar muito mais a empresa que se integrando uma função que não lhes atrai. E outros acabam descobrindo que, de fato, há muita coisa interessante que poderiam fazer na empresa e que nunca tinham nem imaginado. Então, todas essas instituições ajudam a reduzir o risco da empresa. Valéria? Tem uma pergunta do Pascoal, de Salto, de São Paulo. Agradecemos a consulta. E ele diz o seguinte, talvez nós três possamos dar uma palavrinha para ele sobre isso. Falando sobre inovação na empresa familiar, qual é o melhor momento para o patriarca entregar o controle da empresa, visando manter a empresa atualizada para o mercado? É uma pergunta que não tem uma resposta única. Eu sei que o senhor Pascoal gostaria que a gente pudesse dizer de vez qual que é o melhor momento. Eu vou dizer apenas a minha opinião, e seguramente haverá uma opinião de Valéria e de Luiz e talvez de vocês. E a minha opinião não tem por que ser a que prevaleça. Eu creio de que não há um momento para um momento fixo para o dono ou empreendedor se afastar da empresa. E mais, se ele se afastar da empresa por alguma razão, teria que encontrar outra atividade. Teria que encontrar algo no qual ocupar o seu tempo e a sua dedicação. Porque, do contrário, ele vai passar a sentir-se na casa dele um jaque. Já que você está aqui, então vá no mercado. Coisa que vai fazer sentir muito mal. Então, encontrar outra atividade ou funcionar como conselheiro ou alguma coisa desse tipo. O que é difícil para ele é renunciar ao poder. E o poder, sem dúvida, tem que ser transferido para alguém que, de fato, comande a empresa. Qual é o momento? Eu diria que quando os outros estejam preparados. Os sucessores. Ou então, se não há sucessores, é necessário preparar e contratar alguém em quem se confie para poder levar a empresa à frente. Agradeço mais uma vez a pergunta. E ela é interessante porque nos dá oportunidade para mencionar como pensar a sucessão. Alguns autores dizem que não convém, e eu estou de acordo com essa linha, que ela seja encarada como um fato pontual, mas que possa ser desenvolvido e abrigado na organização um processo de transição, na qual é claro que é importante ter clareza de quem é a linha de comando, mas a geração entrante e mais jovem ter um fórum sistemático de endereçar suas ideias, os seus projetos de inovação e, digamos que, um comitê de empreendedorismo que, simultaneamente ao patriarca no poder, tem lugar, tem, inclusive, um orçamento, né? Tem existência. Então, o que eu diria que seria, no meu ponto de vista, o caminho mais adequado, claro que é difícil, porque a vida da empresa exige uma série de coisas, porque, como comentamos anteriormente, a operação, e é dificilíssimo sobreviver enquanto empresário no Brasil, as demandas e as dificuldades são imensas, em muitos níveis, né, tributários, etc., etc., mas o caminho, digamos que ideal, né, no meu ponto de vista, seria formar esse comitê de empreendedorismo, no qual o patriarca continua tocando a empresa e continua, né, com poder na organização, mas tem lugar viabilizar e criar experiências piloto nesse sentido. Então, seria estruturar um processo de transição na qual cabem as duas gerações, ele não necessariamente precisa largar o osso para que isso tenha vez. Portanto, não haveria um momento, como o senhor Pascoal está nos perguntando, pelo menos nós não saberíamos dizer qual que é esse momento, mas sim, como Valéria anunciou, um processo de transição. Então, e o processo, o senhor Pascoal poderia perguntar quando começa? Logo. Deveria estar desde o momento que a empresa existe. Porque nenhum de nós é eterno, não é? Sempre teria que haver alguém para poder nos substituir. Nas empresas que não são familiares, as grandes empresas, por exemplo, Votorantim e algumas outras, os bancos, sempre estão pensando em um programa de sucessão, um planejamento sucessório nas funções chaves. Sempre está sendo preparado alguém para poder substituir a uma pessoa-chave. Esta é uma missão importantíssima das organizações privadas. E não vejo por que não ser na empresa familiar também. Então, pensar na sucessão é uma obrigação desde o primeiro momento que a empresa existe. Só para reforçar, acho que os pontos principais já foram abordados, né? Vou pegar uma palavra que foi colocada bem no começo, né, que é a solidão.
A empresa familiar ela tem o seu fundador, a pessoa que abriu o caminho, né, desmatou, né, fez o desmatamento e trilhou a empresa. E é muito difícil, realmente, às vezes, repor uma pessoa com essa capacidade de negócio, de construir, etc. Né? Mas essa solidão também ela pode ser amenizada se a gente entender que, na medida que eu começo essa transição que foi comentada aqui, de desenvolver pessoas para que elas possam, né, estar compartilhando um pouco a responsabilidade da empresa, assumindo, né, o comando de uma forma devagar, onde eu abandone um pouco aquela solidão que como fundador posso estar sentindo, e capacitando, trocando ideia, desenvolvendo e ganhando a confiança. Acho que é uma questão muito... Essa transição é importante, por isso tem que começar o mais rápido possível, é que o fundador ele ganha confiança nas pessoas que pode ser nos filhos ou até pessoas contratadas para isso, de que elas já entenderam o caminho, ele já transmitiu o que tinha que transmitir, ele está seguro para isso, e esse processo ele vai começar a sentir mais a vontade de delegar um pouco mais, porque ele já tem a certeza que vão fazer do jeito que ele acha que tem que ser feito, e é claro que a experiência dele é muito valiosa. Também tem que ter humildade de entender que o mercado muda, então as novas gerações, os filhos, eles trazem contribuições que hoje são valiosas, que as soluções que eu tenho no passado, como eu sou empresa, não existe mais, e eu preciso, né, revigorar, né, introduzir novas práticas na organização. Eu acho que essa troca, a transição tem que ser uma troca onde o fundador vai estar aprendendo, vai estar ensinando, e o comando vai começar a ser diluído um pouco, até o momento que, né, então, para responder no momento certo, é a hora que quem está sendo preparado se sente à vontade para trazer, assumir as coisas, e quem está no comando sente confiança de passar isso para frente, de já delegar. E como o Hector comentou, acho que não precisa sair de cena, né? Porque as pessoas têm muita... A gente tem experiência em algumas empresas onde o patriarca, a pessoa que fundou, os filhos estão assumindo, né? E aí essas pessoas elas têm uma tendência a querer entrar na operação e ajudar a botar caixa no caminhão, e elas ajudam em tudo, né? E aí, acostumar, eles têm um papel mais estratégico, né? Ajudar em vendas, por exemplo. As pessoas têm um tiro comercial muito forte, ajudar a pesquisar novos produtos, ir em feiras, porque são pessoas que têm um feeling, né? Já estão muito preparadas para ajudar o negócio, e elas têm um papel muito mais estratégico. Então, se ele sai um pouco da operação e fica mais no conselho, ou na gestão, na parte estratégica comercial da empresa, ele vai contribuir mais, e a operação, que é até mais simples de tocar, as pessoas que estão sendo envolvidas vão fazer isso aí. Então, resumindo, né, tem que começar ontem a fazer essa transição da operação. O processo tem que ser essa troca contínua, e na medida em que o negócio mostrar, acho que chega uma hora que fica claro o momento certo. Acho que tanto o patriarca quanto os filhos ou os gestores vão saber o momento certo de fazer essa transição e virar, porque as coisas vão ficar mais ou menos claras, né? Luiz, é sua vez agora. Se você quiser, aqui tem você tentou. Coincidentemente. Estou aproveitando, né? Só comentando, esse momento ele é bastante especial para nós, porque o Hector, a gente já trabalha junto há uns 20 anos, né? E desde que eu trabalhava na Ford, e eu sempre cuidei dessa parte de gestão e técnicas, né,